sou Márcio, eu sou, para o pessoal acho que traz o professor, não me conhece. Sou estudante aqui da Casa da Filosofia e a minha comunicação hoje vai no viés do César. Estou pensando em os últimos aí 3 anos e alguma coisa estudando um pouquinho de filosofia da mente. Eu vejo que a gente precisa do auxílio de outras áreas e fazer com que, por exemplo, a nossa universidade, a Unicinos, ela tenha a participação de outras áreas, né? Para a gente ter, de fato, um instituto mesmo de ciências cognitivas. Por que não? Né? Como é o seu nome? Para estudar as hipóteses do Bruno, entre outras coisas. Agora vamos ter o laboratório aí e a gente precisa de outras áreas. O fato é as melhores pesquisas científicas que se tem no Brasil hoje, sem sombra de dúvida, assim, ó, em produção mesmo, é na área da linguística. Português, estudam português, eles estudam mesmo, eles têm N hipóteses. E aí eu estava lendo o John Searle um tempo, e ele disse, não, dá para fazer um convite ao pessoal da outra área para ver se a gente consegue fazer um link melhor. Isso que eu nem consigo explicar para vocês ainda o que eu quero, é uma ideia que não está bem fundamentada, né? Aqui é a hipótese básica, a linguagem reduzida à intencionalidade da mente. Isso é a ideia do John Searle, não é minha. A minha ideia é o convite, né? Vou apresentar então algumas consideraçõezinhas resultantes da minha dissertação em filosofia da mente. E meu objetivo na comunicação é mostrar por que a filosofia da mente, da linguagem. A filosofia da linguagem ela foi reduzida àquilo que o John Searle diz que é a filosofia da mente. Uma filosofia vasta, de muitos e muitos autores. Austin superou depois, tentou superar os problemas que o Wittgenstein levantou, o Searle também, e uma catrefada de autores assim de peso, né? De peso. Incorporou tudo na mesma ideia, a filosofia da mente. E hoje a gente tem diversos autores, os fundadores da ciência cognitiva, que o Ricardo, que é meu colega, que a gente sempre está conversando, fundaram mesmo a ciência cognitiva, são filósofos da mente. O Dennett, fundador da ciência cognitiva, não tinha como chama, programa de pesquisa. Ele fez um programa de pesquisa, o cara sentou lá e escreveu, não, assim. Ia discutindo na universidade, ia discutindo na outra, né? E levaram à frente. Aqui a ideia de se a filosofia da linguagem pode se tornar, de certa maneira, filosofia da mente, segundo o Searle, porque a linguagem é derivada da mente e a mente é intrínseca ao cérebro por essas questões que o Bruno levantou anteriormente. A gente pode trazer o pessoal da comunicação, para começar, porque eles têm verba. E para nós fazer pesquisa, nós precisamos de dinheiro e gente para trabalhar. Então aqui eu estou preocupado com nossos problemas mesmo, de como é que em filosofia da mente que me incomoda, né? Como que algo de ontologia na terceira pessoa produz ontologia em primeira pessoa? Como fazer isso? Tem que ser os neurobiólogos para estudar, abrir o cérebro, os médicozinhos lá, os neurocientistas, os neurobiólogos, a estudar isso e tentar descobrir a causa e efeito das coisas. A gente vê causa e efeito. Como que a terceira pessoa produz coisas em primeira pessoa? Esse é o fato. Que é a experiência. Como produz experiência? E aí precisa de gente no lado e vendo problemas da linguagem, que foi subsumida aqui, a intencionalidade pelo Searle. Podia, quem sabe, né? Mais verba, mais dinheiro, mais pessoas, mais gente pensando junto, né? Então, para explicar como a linguagem é derivada da mente, para o Searle, o Márcio não sabe nada. Primeiro apresento o conceito de intencionalidade de Searle aqui, você rapidinho. E eu faço isso apresentando a intencionalidade e a análise do Searle sobre a própria intencionalidade, né? Através de alguns exemplos e como esses fenômenos mentais e por que a linguagem é derivada dele. Como que os conceitos, né, são derivados da mente. Então a intencionalidade, primeiramente, é algo bem velho, século XI e XII. Os medievais já falavam sobre a intencionalidade, só que com uma outra linguagem, né? É uma característica sobre... A nossa mente tem N características, a subjetividade, as sensações que ela nos proporciona pelos inputs que nós recebemos,
E a intencionalidade seria uma dessas características da mente. Os medievais, principalmente o pessoal da segunda escolástica, que chama escolástica tardia, tinham isso muito em mente. O Franz Bertrand, ele retomou isso aqui no século XIX e ele dizia que não era só uma característica da mente dela ser intencional, era uma marca, era o que distinguia a mente das outras coisas do mundo. Era uma espécie de dualismo às avessas, tentando um materialismo. Eles não possuíam a linguagem conceitual que a gente tem hoje, né? Então não dá para tratar com uma certa vulgaridade o autor. Ser consciente é ser consciente de algo, assim como crer é crer em alguma coisa, desejar algo. Tudo é como se toda a nossa mente ela tem conteúdos. E o que leva a mente a ter conteúdos é a intencionalidade da mente, né? Ter uma intenção é ter uma intenção de fazer algo, que algo seja o caso, etc. Bom. Esses objetos da intencionalidade podem ser fictícios, como a gente vai ver, imaginação, fantasia, etc. O importante da intencionalidade, ao ver do ser, é que não tem nada a ver com intenção. Uma intenção está aqui em preto, ó, é um tipo de estado intencional, assim como crenças e desejos. Crenças são estados intencionais, desejos, imaginação, fantasia são estados intencionais. Agora, a intenção também. Estado intencional. Não tem nada a ver intenção e intencionalidade como para Franz Bertrand e para os escolásticos eram. Era só a maneira da nossa mente a dirigir sempre algo no mundo que está aí. Ou que está na nossa própria imaginação. E onde é que fica a própria imaginação? Bom, aí tem N catálogo dos neurocientistas já dizendo, ó, sem essa parte do cérebro você não pode ter imaginação, você não pode ter isso e aquilo. Então a proposta de Searle é que ele chama, no livrinho, vulgarmente, vamos botar um I maiúsculo no troço. Intencionalidade é isso que eu estou chamando de I maiúsculo. E intenção com I minúsculo, quando está tratando o tema que está falando, no texto que está falando o tema da intencionalidade. Intenção com I minúsculo, porque intenção é uma coisa, intencionalidade é outra. Esse é o ponto. Agora vamos ver então rapidinho Searle e a intencionalidade. Representações. Quem usurpou na história da filosofia bem o termo das representações, que aí há N discussão, não é? Todos os empiristas, eles são idealistas, né? Que é um grande problema da filosofia. Como é que a gente assume um empirismo, né? E ainda vai fundamentar que isso tudo aqui fora existe de verdade, que eu estou vendo o César, o Bruno, o Ricardo. É um grande problema da filosofia que a gente tem até hoje. Mas quem trabalhou bem com representações foram os alemães. Fichte, Schelling, Hegel, desde Kant, né? Hegel, ele tenta dar um absolutismo para a ideia toda, ele estuda a representação e ele cria, inclusive, do conceito dele de representação uma lógica específica para tratar todos os termos, onde ele diz o mundo é dialético, etc. Mas representação, aqui, o Searle segue o mesmo viés, Hume, Kant, que é o seguinte, uma representação sempre é sobre algo. E esse sobre algo, essa característica da mente, que é a intencionalidade, é quando você consegue catalogar uma representação. Crença tem representações, desejos tem representações. Não fala na obra, mas eu procuro deixar claro e definir isso, que, para começar, o Searle, por exemplo, ele não lê muito de história da filosofia. E a história da filosofia é importante, porque quem trata do termo caracterizando como o Searle diz, são os alemães, de fato. Talvez ele fale um pouco do Bertrand, mas... Representações linguísticas e pictóricas, imagens, né? Tem uma intencionalidade que é derivada. Derivada onde? Da nossa mente. A mente é derivada onde? Bom, do cérebro. Então, estados mentais têm uma intencionalidade intrínseca. A intencionalidade das representações externas, tudo isso aqui à minha volta, intencionalidade dos nossos estados mentais. Segundo tio Searle, essa intencionalidade, não é, que a gente tem sobre objetos externos a nós, não pressupõe uma intencionalidade que seja anterior. É aquela velha história do regresso ao infinito, né? O problema disso para o Searle é lógico, não conceitual. Ela é causada e realizada na estrutura do cérebro, essa característica a mente tem de ser intencional e sobre alguma coisa. Nem todos os nossos estados mentais são dotados
dessa característica que a mente tem, de ser intencional. Por exemplo, certos estados de ansiedade sem objeto não são estados intencionais, porque não tem um objeto. Por vezes eu estou comendo que nem louco em casa, andando de um lado para o outro, eu tenho uma coisa para resolver, eu não sei o que é, e estou incomodado, até a minha gata fica ansiosa, porque eu estou ansioso, a gata também fica bem louca dentro de casa. E não sei porquê, mas simplesmente me encontro ansioso. Entediado é assim muitas vezes. As pessoas geralmente também me entediam. E aí eu fico pensando, a pessoa, mas não é sempre da mesma maneira que ela me entedia. Não consigo encontrar o objeto. E essa é a melhor maneira que eu posso explicar como que a intencionalidade, por vezes, ela não precisa que a mente tenha intencionalidade. O fenômeno mental, ele não é intencional porque ele não é dirigido a nada ou coisa alguma, como o tédio. A dor também, ela é sempre autorreferente a ela. Quando a gente tem dor, não é como alguém chegar ali na porta ali agora, a gente escuta o barulho, direciona a percepção para lá, tem alguém querendo entrar, não é? A dor não. Se eu estou com dor na coluna, por exemplo, a minha dor é referente à dor a ela mesma. É algo em mim, intrínseco. Eu preciso do cérebro ter algumas coisas no córtex lá e a minha medula funcionando numa boa para mim ter dor. Só isso e refere a ela, não a batida na porta, que nem o exemplo que eu estava tentando propor. Como que ele faz a análise dos estados intencionais? Ele faz um copia e cola, é uma analogia com os atos de fala. 69 eu acho o Speech Act do Searle. Para que é a história dos atos de fala ligeirinho? O Austin chegou assim, não, depois dos jogos da linguagem do Wittgenstein não tem mais nada para estudar a filosofia da linguagem. Acabou a filosofia da linguagem. Nós temos que conseguir catalogar os atos de fala, porque ali a gente vai ver que através de uma ação que a gente faz falar, ondas sonoras, né, que a gente transmite significado para as outras pessoas e consegue fazer isso que eu estou fazendo, fazer uma comunicação. E a gente tem que estudar eles. O Searle seguiu o baile e no Speech Acts ele faz uma forma mais simples do que a do Austin, que é F no sentido de força locucionária e um conteúdo proposicional. Assim, através de uma força locucionária e do conteúdo proposicional simples ou complexo, não é? Que a linguagem humana se relaciona com a realidade e ela vira assim, isso aqui. Algo causal. Força locucionária e conteúdo proposicional. Ele dá o Ctrl+C, Ctrl+V lá, estados intencionais, C e R. Em vez de nós termos a força locucionária, César, você tá me incomodando aqui. Puta que pariu, César, tu veio de calça, tinha que ter um bermudo para me ajudar. Deita o cabelo, por favor, vê se você consegue uma calça para mim. Entende? Follow algo, através da força locucionária, uma ordem, uma sugestão, não é? E um modo psicológico, uma crença, um desejo, virou nos estados intencionais, que é acompanhado de um conteúdo proposicional, que é o mesmo, quando se tinha antes. Você tem a força locucionária de mandar, dizer, pedir, e um conteúdo proposicional. E no estado intencional você tem um modo psicológico. Ele só fez uma analogia bem básica e ele vai retirando tudo daquilo que ele considera que é a melhor obra que teve no século XXI, que é dele, o Searle. É muito metido lá. Direção de adequação também, copia de lá, do Speech Act, manda tudo para dentro. Direção mente-mundo. É speech? Se diz? Speech Act. É speech. Então, a direção mente-mundo, a minha mente é direcionada a alguma coisa no mundo, no caso das nossas crenças. O desejo não é direção mundo-mente, o mundo tem que se ajustar a que eu tenho na minha cabeça e assim vai. Temos a direção de adequação, tem coisas sem direção de adequação também. A condição de satisfação, também, conceito e retomar a teoria dos atos de fala. Estados intencionais com conteúdos proposicionais, isto é, cujos conteúdos consistem em proposições, e direção de adequação tem condições de satisfação. E essas condições de satisfação são determinadas pelos conteúdos. Quando elas não são determinadas? A crença de que está a chover tem como condição de adequação o fato de estar realmente chovendo. Se eu tenho a crença que não está chovendo e de fato ali na rua não está chovendo, o mundo não tem que se adequar à minha crença. É a minha crença que tem que se adequar ao mundo para ela ser verdadeira, né? Não é o mesmo com o desejo. Se eu estou com desejo de tomar uma ceva, a condição que eu tenho de satisfação é o fato de eu beber uma ceva.
Se eu não beber a ceva, o meu desejo não vai poder ser satisfeito. Né? Não interessa se o cara quer ser milionário, se ele vai ganhar na Mega Sena, se o professor lá vai ficar rico na Mega Sena e vai transferir todo o dinheiro para a conta daquele camarada que quer ficar milionário, ou se simplesmente ele vai roubar. O desejo dele não interessa como que aquilo é satisfeito, simplesmente que seja satisfeito. Agora que há estados intencionais, como o que eu gosto de dar como exemplo é a MAR, que não tem um conteúdo proposicional, no sentido que o conteúdo não consiste numa proposição. O conteúdo de alguém não é uma proposição, porque a gente não... Pessoas, elas não se relacionam com proposições. E essa é a mística que ficou da filosofia da linguagem, que era a grande... A palavra que usavam era masturbação. Diziam que filósofos da linguagem ficavam masturbando palavras. E palavra não dá cria, né? É porque eles tomavam como erro essa filosofia anglo-saxã. Era aquela... um preconceito totalmente deturpado da filosofia analítica. Elas achavam que você estava tomando como conteúdo da relação das pessoas com o mundo proposições, e não é isso que estão preocupados. Os estados intencionais mostram esses na afirmação de Searle. Quando sem direção de adequação estão ligados a estados intencionais que têm sim direção de adequação. Um estado intencional é ligado ao outro através de uma rede, e um deles possivelmente vai ter uma direção de adequação, e ele vai ser falso ou verdadeiro. Assim, a estrutura do estado intencional consiste, então, no modo psicológico que a gente falou e o conteúdo proposicional. Vamos ver alguns exemplos rápidos. Márcio acredita que Dilma Rousseff é presidente do Brasil. Por que que aí Márcio acredita é um estado intencional? Porque tem um conteúdo e o conteúdo é Dilma Rousseff. Mas não só Dilma Rousseff. É que a tia Dilma é a presidenta do Brasil. E para ela ser presidenta, eu acredito em outras coisas. Mas nós podemos ter, por exemplo, uma crença falsa. Márcio acredita que Drácula... Márcio quer, não é um desejo. Aliás, Márcio quer que Drácula visite a Bela Adormecida. O conteúdo do desejo de Márcio é a proposição de que Drácula visite a Bela Adormecida. São coisas inexistentes. Se eu falar em sereia aqui, todo mundo vai me entender. Mas como é que o Searle ele soluciona esses puzzles filosóficos, né? Que é pelo fato de que simplesmente não tem uma condição de referência. Mente mundo, mundo mente, mas só não tem uma condição de adequação. Eu falo sereia, não tem nenhuma sereia no mundo, de fato. Mas todo mundo entende. O cara escreveu no século XII no livro As Sereias. Quem que era aquele cara que cruzava alguém lembra? Aí, para ele não se atirar do barco, ele se amarra no... Odisseia. Hã? Tá falando da Odisseia? A Odisseia. Quem escreveu a Odisseia? Homero, esse é o camarada. Estados intencionais. Seu conteúdo vai depender, então, o conteúdo da posição numa rede de outros estados. Isso eu já falei. E se deve não apenas ao fato de que é impossível, num dado momento, contar as crenças que todo mundo tem, né? Para vocês acreditarem no que eu estou falando, ou falsear aquilo que eu estou falando, vocês trabalharem argumentativamente com conceitos, vocês têm milhares e milhares de conceitos. E para ter um conceito, o cara precisa necessariamente ter uma crença. Vamos para as considerações finais aqui. É só isso mesmo. Para o Searle, mentes existem. Por que eu quero fazer o convite para o pessoal da linguística? Pena não ter ninguém aqui da linguística. Pois temos cérebros que as produzem. Assim, as mentes são intrínsecas ao cérebro. Enquanto a linguagem não. A linguagem é um fenômeno real do mundo. A gente comunica, isso é o fato. Mas que depende de uma mente para que ela exista. Para que a gente trabalhe com conceitos, a gente precisa ter uma mente. O que torna possível que muitos animais tenham mentes, né? E que eles lidem com conceitos. Como eles fazem isso é uma coisa que a neurobiologia pode trazer para nós aí nos próximos 15, 20 anos descobrir, que eles já estão pesquisando bastante a respeito. A computação, é uma brincadeira aqui para levar a sério o que eu estou dizendo acima, não é algo intrínseco à física. Coisas que são intrínsecas valem a pena estudar. Coisas que são intrínsecas são coisas que são essencialmente características que provocam não, sustentam ontologias.
Então, se a computação ela não é intrínseca à física, alguém que tem uma mente, por exemplo, posso olhar aqui a janela aberta, janela fechada 1, janela aberta 2, pode fazer um processo computacional com a janela. Mas é essa pessoa que é portadora de uma mente e a conhece bem através da primeira pessoa que infere na física a computação. A computação não é algo físico. Por isso ela pode ser uma ciência, sim, como a matemática, por exemplo. Mas é sempre em teoria. Pois a matemática, se você disser para real, é isso aí então, pessoal. Muito obrigado. E aqui estão as referências que eu usei. Mas isso aqui é mais a leitura que eu fiz para montar os quebra-cabeça. Isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Márcio.